O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar a festa da conversão de São Paulo. Essa conversão exemplar, essa conversão milagrosa que revela o que Deus quer fazer na nossa alma. Aquilo que Deus fez extraordinária e milagrosamente na alma de São Paulo, Deus quer fazer de uma maneira mais discreta muitas vezes, mas a mesma realidade na nossa alma também, na nossa inteligência também. Pois bem, quem era São Paulo? São Paulo era um fariseu muito bem formado na escola de Gamaliel, era o grande da sua época, um grande sábio da sua época, e com convicções fortíssimas. Pois bem, este que humanamente falando era quase que impossível fazê-lo mudar de opinião quando estava convicto destas mesmas, Deus mudou a sua mente e o seu coração. São Paulo, ele perseguia os cristãos porque ele acreditava firmemente, profundamente, que os cristãos eram uma mazela, uma peste, algo ruim, né? Uma heresia do judaísmo que deveria ser extirpada. E diz aqui, ele mesmo fala a seu respeito quando diz, versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 4. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, os cristãos, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Então o que ele fazia? Aqui nos lembra aquela passagem de João capítulo 16, versículo 2, em que Jesus diz: virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida, julgará prestar culto a Deus. Então ele julgava estar fazendo a coisa certa e perseguia com todo o afinco. E Deus então resolve fazer daquele que nutria tanta antipatia, tanta rivalidade, ódio até aos cristãos, Deus resolve fazê-lo depositário da sua bondade e da sua misericórdia. Deus lhe aparece no caminho de Damasco e ilumina a sua inteligência e a sua alma, o seu coração, de modo que, miraculosamente ali, ele compreende que Jesus é a verdade
e o amor da sua vida. Aquilo, meus santos, para o qual nós somos chamados, né? Quer dizer, aquele caminho para o qual nós somos chamados a trilhar, de ir pouco a pouco, compreendendo, suplicando à luz da fé, compreendendo que Jesus é a verdade e é o amor das nossas vidas, que não há caminho mais seguro do que o caminho da sua vontade, dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, e de que Ele é digno de todo o nosso amor, ao ponto de chorarmos até quando não o amamos de fato, quando não o amam de fato, porque Ele é digno de todo o nosso amor. Pois bem, este caminho que nós vamos trilhando, suplicando a Deus que nos conceda luzes, que iluminem a nossa inteligência e a nossa alma, para que nós vejamos cada vez mais, e vendo que nós queiramos cada vez mais amar a Deus, e querendo que nós o amemos de fato cada vez mais. Isso aconteceu de uma maneira miraculosa, milagrosa, instantânea no coração daquele homem. Diz então, aqui, Atos 22, versículo 6, ora, aconteceu que na viagem, é São Paulo narrando a sua própria experiência. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Esta luz física, porque outras pessoas a viram também, era apenas um sinal da luz interior, da superabundante luz interior que brilhou dentro dele. E ele viu a verdade. Ele viu que nosso Senhor é mais precioso do que a vida. Ele viu quão agradável é amá-lo, quão amável é Jesus, a quem ele perseguia. Isto é, Ele é digno do nosso amor. Ele é muito mais do que digno. E que nós precisamos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Pois bem, isso aconteceu, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. E aqui começa então todo um processo na vida de São Paulo. Isto é, algo único lhe aconteceu. Ele viu a verdade. Ele fez experiência da verdade e do amor de nosso Senhor. E aí, espontaneamente brota do seu coração a necessidade de a Ele se consagrar. Quando nós pegamos os textos da festa de hoje, nós vemos o quê? Que falam do apostolado de São Paulo, dos sofrimentos pelos quais ele passou. Existe uma outra leitura possível, que é de Atos, capítulo 9, no versículo 15, podemos encontrar: o Senhor disse a Ananias: vai, que esse homem, São Paulo, é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. E este sofrer por causa de Jesus, São Paulo via como uma graça concedida a ele. Isto é, como Deus é bom. Olha aqui, meus irmãos, se nós não estivermos cheios da luz de Deus, isso que eu vou dizer é uma loucura. Como posso dizer? Uma loucura, uma afirmação execrável, uma afirmação não desejável, repugnante. Era essa palavra que eu queria encontrar. Uma verdade repugnante. Deus me livre de sofrer. Pois bem, São Paulo compreendeu que esta era uma graça a ele concedida. Deus o tinha escolhido para por ele sofrer.
E ele tinha visto o quanto Deus é verdadeiro. Ele tinha visto o quanto Deus é amável. E não existe expressão maior de amor do que você sofrer e morrer pela pessoa amada. E Deus o tinha escolhido. Ele que antes perseguia e matava. Deus o escolheu para algo tão grandioso. Já aqui, meus irmãos, já acende uma luzinha para a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a nos lamentar, a nos entristecer, algo que é muito humano, né? Quando nós sofremos, algo em nós, né, padece, carece de alegria. Mas quando isso começa a nos perturbar no profundo da nossa alma, ao ponto de nos diminuir a fé e o nosso amor a nosso Senhor, vê o quanto nós estamos precisando suplicar o auxílio de Deus, para que Ele infunda em nós a sua luz, para que nós vejamos como é bom cada vez amar nosso Senhor. Que alegria quando Ele nos concede oportunidades para que nós o amemos e o amemos muito. E aí cada um vai aplicar na sua vida, nas situações particulares da sua vida, quando se torna difícil amar nosso Senhor, se torna difícil ser fiel ao Evangelho. É uma oportunidade que lhe é oferecida de amar e de amar muito a Jesus. Mas, meus santos, se você não pedir o Espírito Santo, se você não pedir essa luz que invadiu o coração e a inteligência de São Paulo, isto que eu estou dizendo vai ser uma loucura repugnante. Uma piedade repugnante, isto é uma conversinha muito bonita, mas isso não é real não, é loucura. Mas quando você experimenta essa luz no profundo do seu coração, você poderá dizer, como a louca de amor, Teresa de Calcutá, eu quero amar e amar até doer. Você vai compreender como a outra louca de amor, uma Teresinha do Menino Jesus, que pedia que os sofrimentos viessem sobre ela. Todos os sofrimentos. Um outro louco de amor que cuja memória celebramos há alguns dias, o diácono São Vicente, que quando ouviu a sentença de morte que tinha sido decretada sobre ele, disse, eu sempre rezei por isso. Eu sempre desejei isso. Isto é, ou é uma loucura, ou esses homens e mulheres são loucos, ou existe uma verdade que nós precisamos contemplar e que São Paulo experimentou. Por isso que ele vai dizer que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Isto é, o que é que este homem viu? Que verdade ali está escondida para ele dizer algo semelhante. Mas por que ele diz isso? Porque ele vai dizer, o Senhor me amou e por mim se entregou. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele viu isso. Como assim, padre? Ele viu pela luz da fé. Algo aconteceu no seu coração. E isso que ele viu, o Senhor quer que nós vejamos cada vez mais. Nós temos fé. Nós cremos que o Senhor nos amou e por nós se entregou. Mas nós precisamos ver isso cada vez mais profundamente, de uma maneira cada vez mais clara, mais nítida, mais cristalina. Então precisamos pedir a Deus o dom da fé. Pedir a nosso Senhor que nos conceda essa luz que ilumina e aquece. E isso Deus quer dá a cada um. Existem coisas que nós podemos pedir a Deus e Deus não dará, porque não será para o nosso bem, ou não está nos seus desígnios amorosos para a nossa vida. Mas pedir fé, isso sim, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então peçamos, pedir todos os dias, meu Deus, concede-me mais luzes, para que eu veja quão verdadeiro e digno de amor és, para que eu queira te amar cada vez mais, para que eu repudie, eu renuncie
os pecados na minha vida e as tentações que me são propostas, que eu veja, para que na tua luz eu veja todas as coisas e veja as coisas amáveis e as ame e as busque, e veja as coisas más e as deteste com o teu coração, no teu espírito. Pois bem, então, São Paulo, tocado por esta luz, ele vai gritar: ai de mim se não evangelizar. Mas por quê? Porque eu preciso levar esta verdade e este amor ao maior número de pessoas, para que outras pessoas vejam também esta verdade e vejam também quão amável Deus é. E aí, meus irmãos, nós quando olhamos para a nossa vida e vemos a nossa apostolicidade, a nossa missionariedade, isto é, será que nós somos missionários mesmo? Será que nós somos apostólicos mesmo? Por esses dias eu conversava com uma das coordenadoras da catequese, e ela dizia: pede, nós estamos precisando de catequistas. E nós estamos precisando de catequistas. Mas isso não é um bom sinal. Quando uma paróquia está precisando ao ponto de sair pedindo catequistas, isso é um péssimo sinal. Isto é, a paróquia está caindo no amor. Porque se houvesse pessoas, cada vez um maior número de pessoas ardorosas no amor, elas seriam dizendo assim: ai de mim se não evangelizar, eu quero então ganhar crianças, jovens, adultos para Cristo. Eu quero iniciar na verdade e no amor jovens, crianças, adultos. Mas nós estamos precisando. Por quê? Porque quando esta chama não brilha e não aquece, a languidez, a mornidão, a moleza, a assídia toma conta das almas e ninguém quer se sacrificar por coisa alguma. Perder meu tempo do sábado para dar catequese? Ou de algum dia da semana? Tenho mais coisa para fazer. Tenho coisas minhas para me ocupar, para me preocupar. Mas São Paulo, a sua alegria era se oferecer e servir nosso Senhor. São João Crisóstomo, um bispo do século IV, ele vai falando sobre essa realidade de São Paulo, ele vai dizer: cada dia ele subia mais alto e se tornava mais ardente. Cada dia lutava com energia sempre nova contra os perigos que o ameaçavam. E diante dos perigos, injúrias e opróbrios, igualmente se alegrava. Isto é, quanto mais perigos, dificuldades, opróbrios vinham sobre ele, ele se alegrava por padecer tudo isso por causa de Cristo. E continua São João Crisóstomo: por isso corria ao encontro das humilhações e das ofensas que suportava por causa da pregação, com mais entusiasmo do que nós, quando nos apressamos para alcançar o prazer das honrarias. Isto é, ele mais se alegrava em sofrer pelo Evangelho do que nós nos alegramos quando somos honrados. Então vamos lá, meus irmãos, vamos cada um dentro das suas possibilidades, mas com generosidade, vamos nos oferecer a nosso Senhor para que nós sejamos instrumentos de evangelização. E neste processo em que nós nos tornamos instrumento para os outros, nós somos também tocados pela graça. O Senhor também vai nos iluminando para que, tendo luz, nós possamos também iluminar. O Senhor vai derramando amor nos nossos corações para que no amor de Deus nós possamos tocar o coração de outras pessoas para que o amem também. E quando o desânimo, a preguiça, o cansaço baterem à porta do seu coração, e de modo que você se sinta tentado a abandonar ou a fazer menos, peça o amor de Deus. Peça o Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Peça o amor de Deus. Este amor que ilumina e que aquece.
Este amor que é também expressão, né, desta luz que envolveu São Paulo e que transformou a sua vida. Pois bem, isso foi crescendo de tal maneira na vida de São Paulo, que ele começou então a querer se unir cada vez mais a Jesus, tendo uma vida semelhante à dele. Por isso que o sofrimento não o amedrontava, muito pelo contrário, o atraía. Eu sei, meus santos, isso espanta. Dizer que o sofrimento o atraía é algo assim, parece uma realidade que nós cremos porque nós vemos na vida desses santos. Vemos o amor de Jesus na vida deles. Mas é sempre algo que mexe, porque estamos distantes de um amor assim. Mas nós precisamos crescer cada vez mais. Então vamos lá, todos os dias, pedir a nosso Senhor que o ilumine. Peça, Jesus, me ilumina cada vez mais com a tua luz, para que eu veja que tu és verdadeiro, que a tua palavra é verdadeira, que só existe alegria verdadeira quando alicerçada na tua palavra, nos teus ensinamentos. Jesus, concede-me a tua luz, para que eu faça a experiência do quanto tu és amável, do quanto tu mereces ser amado, e que a minha alegria consiste exatamente em te amar cada vez mais. Jesus, concede-me a luz, para que eu veja que o pecado e as propostas do mundo são más, não me realizam, não me trazem a verdadeira alegria e põem em risco a minha salvação. Concede-me a graça de ver na tua luz todas essas realidades. Assim como concedeste a São Paulo, que não merecia, que te odiava e te perseguia, eu também, Jesus, eu não mereço, mas confiando na tua misericórdia, eu te peço, de modo que na minha vida, este mesmo impulso que estava na vida de São Paulo, esteja presente. Diz São João Crisóstomo, e com isso termino, que uma só coisa amedrontava São Paulo: ofender a Deus. Uma única coisa agradava a São Paulo. Uma única coisa ele desejava: agradar a Deus. Ele temia ofender a Deus. Ele desejava agradar a Deus. Que Deus, por intercessão de São Paulo, nos conceda misericordiosamente esta graça, que nós queiramos cada vez mais agradar a Deus e que nós temamos de todo o coração ofender a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.